eles estejam sempre ligados aos nossos corações, que a gente possa ter um debate de ideias e possa ter um entendimento aumentado e o coração mais tranquilo ao final dessa apresentação. Agradeço a você, Mauri, agradeço os presentes. E agora, então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje sobre o Evangelho, a obra Evangelho no Lar de André Luiz, que hoje o tema é o médico espiritual. Então, ele diz assim: no dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de grandiosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam o meu íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida aos longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficava distante. Então, após esse primeiro slide, né, e fica à vontade para fazer os comentários. Então, aqui, o que ele fala? Ele fala de quando ele vê os raios de sol, né, que ele toma consciência de quão abençoado é o sol, né, ele compara com uma suave, com a mensagem, né, que vem até o coração, né, aquele calorzinho, né, do sol aconchegante ali, ele tanto tempo, né, ali se sentindo sozinho, abandonado, e antes lá no umbral também, né, se sentindo abandonado, e agora de repente ele vê a luz, né, do sol entrar pela janela. E aí ele diz, né, como que essa claridade, né, reconforta o coração, e ele sente uma outra pessoa. Por quê? Porque o sol, na verdade, né, nós já comentamos em outros estudos anteriores, né, que ele traz essa energia, né, de refazimento. Hoje, por exemplo, a espiritualidade sempre, geralmente, eles recomendam, né, pela manhã, para que nós façamos a respiração através do sol, para repor as nossas energias através do plana, né, que ele surge do sol. E ele diz que na alma apenas um ponto sombrio, ou seja, a saudade, né, que todos, quando estão longe da família, vão sentir, né, que um dia nós também sentiremos, por esse apego das pessoas que conviveram conosco, né, um tempo, e pela amorosidade, essa proximidade, né, que nós temos com essas pessoas que vivenciam a vida mais de perto conosco. E aí fica à vontade o comentário de vocês. Eu só fico com uma inveja danada desse sono maravilhoso que eles têm lá. E não é a primeira vez que eu escuto esse comentário. Quantas vezes a gente, às vezes, pede notícia daqueles que já partiram, né? Sim. E a espiritualidade fala, está dormindo, ou está repousando. Eu falo, meu Deus, deve ser muito bom, né? Você ser recebido do outro lado e conseguir dormir, assim, descansar e ficar um tempo se refazendo e acordar refeito. Eu acho que isso é uma bênção. Que aqui não anda muito fácil, né? Eu, pelo menos, acordo 3 horas da manhã, posso jogar um buraco. Se alguém quiser acordar daí, quiser jogar um buraco, eu estou jogando. Porque acordo e fico ali tostando. Aí depois durmo de novo, acordo de novo, acordo. Essa coisa de dormir 6, 7 horas seguidas, assim, eu acho isso uma bênção. E acordar maravilhoso, assim. Quem sabe um dia. Acho que fala do sol, né? A gente já falou do sol, da questão do sol. E eu estava pensando, colocaram num grupo lá um trabalho falando sobre depressão com medicação e depressão com corrida, né? E enquanto você falava, eu fiquei pensando, mas será que foi corrida a céu aberto ou não? Porque talvez tenha até o papel do sol envolvido nesse fato de ter uma melhora do humor com a corrida, né? Tem um rapaz chamado Evelyn Delanogari, ele é um neurocientista, um rapaz super jovem. Ele participou de vários podcasts já, e ele fala que uma das piores coisas que tem é aquela cortina blackout. Você não pode ter um blackout no quarto, você tem que deixar o sol ir entrando devagar.
porque aí já começa a produção do cortisol, que já começa a haver a produção dos hormônios para você ir despertando lentamente. Que se você está num escuro absoluto e depois você acorda, o organismo demora mais para se preparar para a jornada. Né? Eu achei bem interessante isso, como importante, desde os primeiros raios do sol. Assim. Tem a questão óbvia, né, a energética a gente está falando, mas tem a questão física também, a questão biológica em si, que é você ter as plantas captando e capturando essa energia, fixando o nitrogênio para passar para a cadeia alimentar, né? As bactérias das raízes das plantas, mas é o sol que gera essa energia, né? Então isso é meio biologicamente é muito necessário, né? Na nossa vida, energeticamente também colocado aí, mas é a fonte de vida, né? A gente não está ouvindo você. Não, a gente não está te ouvindo. Desculpe que falando, e a vida, né, depende do sol, né, a não ser aquela vida que o Paulo estava comentando lá no fundo do mar, né, que os animais ficam meio monstruosos lá por falta da luz, mas a vida, ela é primordial, né, na nossa vida, na nossa saúde, né. Deixa eu ver aqui, porque eu não sei se vai mudar o slide aqui, porque o negócio aqui, pera lá. Agora vai. Aí, quando eu mudo o slide, gente, vai ter que ter paciência um pouco. Quando eu mudo o slide, aqui se eu mudar, ele vai sair do modo de apresentação. Então, tá meio complicado o negócio aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá, eu vou fazer assim, daí eu vou lendo aqui. O segundo slide é assim. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui. E concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Conseguiram ouvir? Uhum. Vou ter que fazer assim, gente, porque o negócio aqui tá difícil. Mas não é assim quando a gente é Você operado? Acho Oi? que você pode abrir uma janela do PowerPoint para você ver, Fatia. Mas eu tô com a janela aqui do lado. Mas só que daí some para vocês, eu acho. Não, você abre uma para você e abre outra para apresentação aqui, entendeu? Mas eu tenho que ver como que eu faço esse negócio. Tem que ver como que eu vou fazer esse negócio. Mas então tá. Mas eu ia dizendo sobre pode comentar. É mais ou menos quando você está internado. Quando você está internado é assim. Você não acaba a cirurgia, você não está tratando qualquer coisa, você levanta e sai correndo. Não. Tem a fisioterapia que vai te ajudar, tem uma enfermeira que vai te ajudar. Isso é o amparo. Parece um hospital, né? Onde ele está, de fato, parece mesmo um hospital. Sim. Então, lá no final do capítulo anterior, quando ele foi resgatado, ele praticamente ele fala que estava extremamente esgotado. Ele caiu e não conseguiu levantar mais. Então, parece que ele acumulou uma tal quantidade de energias densas no perispírito dele, que aquilo só podia ser aliviado de tempos em tempos com uma influência magnética, alguma coisa que dissipasse aquela quantidade de energia, né? Porque a quantidade de energia está diretamente relacionada, no perispírito parece assim, com a capacidade de você volitar, por exemplo, né? Então, quanto mais denso, mais no chão, vamos falar assim claramente, quanto mais denso, mais no chão, quanto menos denso, você tem capacidade de volitar. E aí parece que ele fala aí que essa influência magnética tem influência nisso, né, na capacidade de você volitar, de você levantar, de você recuperar um pouco as energias. Eu imagino que seja mais ou menos como um doente, a maioria, todos aí sabem,
que hoje, numa situação no hospital, que chega uma pessoa amorosa, estimula a pessoa, transfere um certo grau de ânimo, de energia àquela pessoa, aí alimenta aquela pessoa, é isso que você estava falando, Maurinho, né? Como no hospital, alimenta aquela pessoa, ajuda ela a sentar, a mesma coisa, né? Mesma coisa. O Badia saiu um pouquinho. Eu achei interessante que ele percebia a necessidade da ajuda magnética, né? Ele sabia que a ajuda que ele precisava ali no caso era essa ajuda magnética, não ia ter condições. Então, eu acho que aqui na nossa vida densa, a gente já sente a diferença das nuances do magnetismo. Imagina no perispírito, então, isso deve ser muito mais diagnosticável, assim, visível, né? Vocês não acharam que Vocês não achavam que quando ele fala ajuda magnética, eu achei muito precoce essa palavra, porque ele não tinha noção do que estava acontecendo. Ele nem tinha noção do que era magnetismo, pelo jeito. É uma releitura, né? Parece assim que ele colocou um pouquinho adiante essa palavra, porque ele tinha noções do mundo físico, ele não tinha noções ainda de magnetismo, né? De qualquer maneira, acho que foi interessante ele colocar ali, né, que o enfermeiro auxiliava ele com auxílio magnético, né? E pelo que outra coisa que eu acho também, assim, o tempo que ele passou lá no umbral, e todo o tempo que ele teve ali, ele estava, assim, enfraquecido mesmo, como vocês falaram, né? Então, o que acontece? Aquela energia era tão forte ali da espiritualidade, que dava tontura. A pessoa, quando vai levantar, quando ela está fraca, ela não tem a tontura, né? Então, eu acho que a mesma coisa acontecia com ele, ali naquele momento, que ele não conseguia se manter de pé se não fosse a ajuda deles, né? Mas então, eu acho que... Ah. Pode falar, Badia, desculpe. Não, pode. Aqui no plano físico, a situação da pessoa muita fraqueza, esgotada, a gente sabe que é uma situação assim, que envolve músculo, né? Envolve a capacidade energética do músculo, envolve o equilíbrio, né? A pessoa não consegue ficar em pé, ela tem, isso que a Badia falou, a tontura, uma certa incapacidade proprioceptiva ali dos músculos, dos ligamentos, tal, para ficar em pé. Além da capacidade cerebral ali de equilibrar e coordenar tudo isso. Agora, dá a impressão que lá, como a ação é magnética, a capacidade dele se recuperar não tem nada a ver com isso. Tem a ver, acho que, com a vamos dizer assim, com a fluidez, fugindo da palavra agora, a fluidez do perispírito, né? A energia, vamos dizer assim, menos densa do perispírito ou mais densa. Apesar que a gente sabe que no plano espiritual ali, no nosso lar, algumas funções, elas regridem, né? Ele fala isso mais para frente, né? O trato gastrointestinal, aos poucos, vai regredindo sua função, então a pessoa, depois de um tempo, já não se alimenta mais, ela passa a se alimentar pela respiração e outras funções. Mas interessante. Exatamente, então. Essa que é a diferença, né? Abadia? Abadia? Abadia, será que saiu? Ela tem microfone. Está sem microfone. Aí, deu certo aí, ó. Ah, legal. Eu ia te pedir então, para você mandar... agora, olha, agora vai dar certo. Badia, eu ia te pedir para você mandar por e-mail para a gente acompanhar aqui, cada um acompanha, mas tudo bem. Não, mas agora vocês estão vendo, né? Sim. Então tá bom, agora vai dar certo, porque eu já peguei um outro. Você fez tanta figura bonita aí que eu estava gostando de acompanhar aí. Então, mas você está vendo agora, né? Sim. Estamos vendo, normal, bacana, tá legal. Ah, então tá. Então, ele fala assim, né? Não voltara a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar o Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido.
Cumprimentaram-me, atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral, que era o Clarencio, que já era o Clarencio, né, que tinha aqui o benfeitor que ele está falando, né? Então, acorreu o enfermeiro, prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Então, ele, naquele primeiro momento, o Clarencio, né, foi visitar ele, e agora, né, vem, quer dizer, o Clarencio não vem mais sozinho, né, ele já vem acompanhado, tanto do enfermeiro, que o enfermeiro, na verdade, vai ser como que era o nome dele lá, Lívias. Isso, e aí ele fala, né, na questão do irmão Henrique Luna, né, que também veio junto, ele chama o Clarencio, né, do bom velhinho, porque ele era sorridente, ele tinha uma carinha bem de anjo, vamos dizer assim, né? Opa, desculpa, passei demais. Espera lá, vou voltar. E aí fica os comentários de vocês aí. Esse é aquele que vocês não viram. Isso, agora aqui. O Clarencio, ele, de maneira prudente, né, ele sabia que o André Luiz era médico, então ele já trouxe outro médico junto. Mas pode surgir um monte de pergunta aqui. Pode surgir um monte de pergunta aqui, então vamos levar alguém para esclarecer lá o André Luiz, né? Interessante ter esse serviço de assistência médica da colônia espiritual, né, que parece que é separado, é um núcleo separado lá, não sei se faz parte daquela pavilhão lá de, como você fala, Márcio, pavilhão de regeneração, não de... As câmaras de regeneração, né? Câmara de regeneração, né? Eu acho que, no fundo, o Clarencio sabe muito mais que qualquer um ali, porque ele é uma hierarquia mais alta. A impressão que me dá é que todos esses ministros, no caso ele é um dos 72, né? O conhecimento não deve ser tão setorizado como é aqui, né? Um é dentista, outro é médico, até advogado, até professor. Eu acho que eles vão ascendendo nesse vórtice de evolução aí, eles vão aprendendo todos os conhecimentos. Eu acho que duvido que o Clarencio não poderia responder todos os questionamentos dele, mas na humildade dele, ele trouxe alguém, né? Pelo menos é o que eu imagino, assim, né? Seria um estagiário, né? Vamos ver. Eu fiquei pensando, né, que eu acho que deve ser outra formação também, né? Eu acho que você chega do outro lado e falou, você formou aonde, né? Mostra, você trouxe o canudo, de onde é que você veio? Acho que é bem assim, né? Porque tem muita gente que tem uma capacidade terapêutica e curativa muito maior sem saber escrever uma linha, né? E então acho que a maneira de dosar esse título lá do outro lado deve ser bem diferente, né? Tem gente que sopra e cura, tem gente que passa a mão e cura, tem gente que conversa e cura, então eu acho que o nosso diploma não ia valer muito, assim. Como o dele não valeu muito também. Não, eu concordo plenamente. Eu só, assim, eu disse que é o seguinte, que acho que ele levou, eu acho que Clarencio, naturalmente, com certeza, tinha todas as capacidades de fazer todas as informações. Mas, bom, se existe um serviço de assistência médica, é porque existem médicos lá. Não tem como a gente falar, tá, não vale nada, mas também... Não, vale sim. Não, eu acho que não vale muita coisa, mas se existe é por causa do local, um local muito inferior ainda, que precisa ainda de muita... talvez desse apanágio aí de assistência médica. Planos superiores, possivelmente, isso já não deve existir mais. Que aí é como vocês estão falando aí, né? O indivíduo se cura mesmo e nem tem doença mais, talvez. Agora, vocês, por exemplo, os médicos, eu acho maravilhoso que sempre tem um irmão, uma entidade se apresentando como médico, trabalhando como médico, isso eu acho maravilhoso. E eu nunca tinha visto um dentista
no plano espiritual, se apresentar como dentista. Até um dia que eu li alguma coisa, quando a pessoa, ela tinha desencarnado, ela tinha sido escrava, e ela não tinha dentes, ela não tinha nenhum dente. Aí levaram ela até um consultório, onde tinha uma pessoa que se apresentou como dentista, e que plasmou ali toda a arcada dentária dela, o tecido ósseo, o sistema estomatognático, tudo ali, apareceram os dentes dela de novo, em uma sessão só. Eu achei sensacional. Olha, foi a única vez que eu vi uma menção dos pobres dos dentistas. Nunca tem nada. Legal, Márcia. Eu Bacana sempre me isso, né? perguntei. Muito bacana isso. Mas você sabe que, não querendo adiantar, mas no nosso lar, lá mais para frente, eles têm um extremo respeito pela especialidade de várias pessoas, em vários campos. Tem engenheiro trabalhando lá, tem mecânicos, tem as mais diferentes profissões. Então, claro que vai ter dentista e especialista ainda. Nas áreas de cura, nas áreas de cura, por exemplo, existem especialidades que trabalham diferentes especialidades, porque existe um respeito muito grande, porque nós vamos para lá, a gente não se iguala a todo mundo, não é que todo mundo vai se igualar, eu não sou médico, mas agora eu sei tudo de medicina, não é assim. Eu não sou dentista, mas eu também, eu tô aqui, eu sou espírita, eu sei tudo de odontologia, não é assim. Então tem um profundo respeito lá pelo conhecimento que as pessoas adquirem. Vai levar canudo, tudo bem, concordo, mas o conhecimento, ele é preservado, né, é respeitado. Até pelo fato que hoje também a medicina na Terra já evoluiu mais do que naquela época, né, do André Luiz também, né, que ele viveu aqui, né, o pessoal, hoje já vem outras informações diferentes das informações que a medicina tinha naquela época. Bom, então seguindo em frente. Então diz, trajado de branco, traços fisionômicos, irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante, o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a inclinação. Então, veja bem que aqui, né, eles ainda estavam, né, tentando convencer ele de que havia acontecido o suicídio na vida dele. Só que ele, quando ele foi se revoltar, ele já, né, já deu uma paradinha ali, já pensou um pouco, né, já recordou de tudo que ele passou lá no umbral. E aí ele já começou, né, a ser grato por as pessoas estar mostrando para ele, né, a realidade da vida dele, na verdade, né? Então, aqui ele fala assim que uma coisa interessante, né, quando ele fala que o Henrique, né, simpático, ele auscultou-me demoradamente, ou seja, hoje se fala tanto nisso, né, de saber aprender a ouvir o outro, né, de deixar o outro falar, quando a gente quer falar junto com ele. Então, aqui um exemplo, né, que ele está dando, né, que lá as pessoas ouviu, né, o que ele tinha para dizer também, não só, né, falaram, não só alertaram ele sobre a condição dele, mas eles também ouviam, né, as pessoas, para ouvir o que ela sente, né, a forma que ela está se olhando, né, para aquela situação. Então, achei bem interessante essa questão, né, e ele lembra, então, das sombras lá, né, quando a acusação, quer dizer, se lá no umbral acusavam ele, antes já falaram para ele, quando ele chegou lá também, né, que ele tinha sido um suicida. Aí o Henrique também fala para ele, quer dizer, ele vai tomando consciência, né, da realidade, da situação que ele chegou no plano espiritual. Vadia, eu acho que esse auscultar aí, posso estar enganado, não sei o que os outros colegas, mas não é no sentido que ele ficou ouvindo as queixas dele, nada. É um auscultar no sentido profissional mesmo, médico, de examinar ele. Entendi. Tive essa impressão. O que você acha? O que vocês acham? Eu também concordo. Acho que ele auscultou, fez uma avaliação perispirítica, para não dizer física, né? E observou. No sentido de examinar, né? Examinar mesmo.
Mas o que eu achei interessante é que, apesar de toda a gratidão que ele já estava começando a sentir por eles, pela sua trazida, sua captura, não, pelo amor de Deus, já fugiu a palavra, pelo seu resgate do umbral, ele ficou bem indignado quando chamaram ele de suicida, ele ficou bem bravo. Eu acho que confirma também a questão que o Paulo falou da necessidade de algum conhecimento técnico também, né? Não é só a benevolência e o amor em si, tem as especialidades, tem, para que teria uma necessidade de uma ausculta se você não precisa de uma formação técnica, né? Então, com certeza tem todo o conhecimento, ele, intelectual, ele também é parte da evolução, do crescimento. É porque ali nós estamos numa região muito parecida com a crosta, né? Então, ali é muito denso ainda. Mas interessante que essa época que eles viveram, da década de 30 para trás, todo mundo bebia, todo mundo andava armado, todo mundo abusava. Então, eu acho que a maioria, possivelmente no passado, e muita gente, nós no passado, possivelmente, podíamos ter sido enquadrado como... Não, se você pensa como que era a alimentação, como que era a bebida, era extremamente comum, né, as pessoas tomarem a sua dose diária e tudo mais. Acredito que muita gente, nós mesmos no passado, podemos ter sido enquadrados aí nessa situação, né? Felizmente, tem propagandas de cigarro com médicos recomendando fumar e tudo mais. Então, era uma situação terrível, né? Interessante que parece que Kardec não fala muito disso, né, do suicídio indireto, assim, né? Até onde eu lembro, assim, ele não... Abadia, nós não estamos ouvindo o seu microfone. Estão ouvindo agora? Sim. Então tá. Creio que haja engano, asseverei, melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal? Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, aqui, né, a gente ainda vê a questão que ele ficou melindrado ainda, né? Porque ele ainda não aceitava essa questão que ele havia cometido suicídio. Porque ele pensava, naquele momento, né, que ele lutou tanto pela vida, e como assim alguém tinha coragem de dizer para ele que ele havia terminado com a vida dele? Mas daí, né, o médico ele vai esclarecer ele, né, com tranquilidade, mostrando para ele realmente a verdade, né, a forma que havia acontecido. Porque quando fala em suicídio, a pessoa pensa que ou deu um tiro, né, se jogou de algum lugar, tomou veneno, alguma coisa assim. E ele não entendia por conta disso. Como que ele poderia ter cometido um suicídio se ele lutou muito para continuar no planeta Terra, né? Então, aí ele pensou bastante, né, para que ele conseguisse entender o que aquelas pessoas estavam falando a ele, aquela insistência de dizer que ele havia cometido suicídio. Era algo não tinha como admitir isso. Como assim? Ele estava no hospital, ele tinha sido feita a cirurgia nele, né, pelos outros médicos. Como que ele poderia ter acabado com a vida dele? Né? Foi algo bem confuso. Algum comentário a mais?
ele vai falar adiante, né, vai desenrolar essa questão, né, nos próximos parágrafos aí, mas eu, pessoalmente, fiquei preocupado quando quando eu reli essas coisas, porque eu falei, Senhor, eu comecei a pensar em mim mesmo, quando eu retomei fazer atividade física, né, eu até brinquei, falei, olha, eu posso até desencarnar, mas não vai ser com peso na consciência agora, vai ser, estou fazendo, né, porque a gente responde por ação, que seria o óbvio do suicídio, o que você comentou, mas a gente responde por omissão também, né, você deixar de cuidar do veículo físico, que é abençoado, é um instrumento de crescimento e evolução do teu espírito, você ser displicente, negligente com ele, e a gente faz isso muito, eu digo a gente, eu lembrei de vários pacientes, sujeito, por exemplo, às vezes da minha especialidade, com um câncer, e está tentando me convencer que isso não foi do cigarro, da bebida. Eu falo, amigo, Como assim? né, nós temos nós, às vezes não temos essa lucidez que precisa ter, né? E uma coisa interessante que ele fala aqui, ó, é porque ele fala assim, né, ó, apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo, ou seja, o organismo espiritual é aquilo que a gente fala, né, cria uma matriz lá no perispírito nosso, né, então tudo aquilo, inclusive a gente fala muito aquela questão, eu penso muito na questão até da tatuagem, né, que o Luiz Sérgio, no livro dele, ele fala sobre o vale dos tatuados, né, que aquilo que a gente faz no nosso corpo físico, ele fica impregnado lá, e ele diz, né, que as pessoas sentem uma dor muito grande, né, no perispírito, porque não é só no nosso corpo físico que aquilo fica gravado, mas fica gravado lá no nosso perispírito também, então tudo que nós causamos no nosso organismo físico, ele fica lá no perispírito. Um dia desse, os mentores estavam comentando lá na casa conosco, falando a questão da doença, né? Ele falando do conflito que surge entre aquilo que eu quero ser e aquilo que eu ainda dou conta de fazer. Quando surge esse conflito nosso, isso aí que cria as matrizes da doença lá no perispírito nosso. Eu sou uma testemunha disso, né? Porque há um ano atrás eu caí, trinquei o húmero, bem no ombro. E quando eu cheguei no dia subsequente até o meu centro lá, fui conversar com o mentor, ele me perguntou como eu estava, tal, falei que estava bem com medida possível. Aí ele olha bem para mim e fala assim, minha filha, foi bem difícil, mas conseguimos te parar. E aí ele fez mais ou menos algo que o nosso amigo falou aí, o médico falou para o André Luiz. Ele me descreveu como é que estava sendo a minha vida, o quanto eu estava trabalhando, o quanto eu estava fazendo, que eu estava judiando demais meu corpo físico, que eu não ia ter condições de continuar desse jeito. Falou que fazia anos que ele vinha falando para mim e que eu não estava escutando. E até que eles acharam um jeito de me parar. E quando eu fui fazer as avaliações, os exames, descobri uma osteopenia nos braços, porque eu trabalho muito parada, então eu caminho, eu vou para trilha, eu faço caminhada, ótimo, mas eu não consigo movimentar os braços. Então, hoje, o exercício físico é como remédio. Eu vou 4 vezes por semana na academia com personal e 2 vezes com um fisioterapeuta junto. Não tem como ser diferente, senão daqui a pouco eu estou fazendo algo muito semelhante a isso que a André estava fazendo. Diminuir a carga de trabalho e fui raciocinar para cuidar dessa ferramenta aqui, mas infelizmente, você vê, todo o conhecimento que a gente tem, tudo que a gente já leu, foi necessário uma sacudida bem forte para eu reavaliar a minha rotina. E outra coisa aqui, ó, quando ele fala essa questão, por exemplo, aqui, a gente ainda tem o corpo físico, né, que isso é sugado através do corpo físico. E quando está lá do outro lado? É nós conosco mesmo, não tem corpo físico, não tem o mata-borrão, como eles dizem, né, para expurgar nada, a gente sente a dor ali, né, como o outro diz, no fundo da alma mesmo. Então, são coisas que eu vejo, assim, que nós temos a responsabilidade, porque André, ele não sabia de nada, ele não entendia nada disso, mas o conhecimento chegou até nós, né, mas também que a gente não se culpe por isso, né, porque
cada um faz o melhor que dá conta. Se nós estivermos fazendo o nosso melhor, beleza, né? Porque nós também ainda não somos aquela pessoa de dar conta de tudo, né, ainda. Mas basta fazer o nosso melhor todos os dias, aquilo que nós damos conta. Vou fazer uma pergunta para vocês. No slide anterior, volta um pouquinho lá, Badia. Tá. Eu fiquei aqui, eu fiquei com uma dúvida aqui. Ah, não, é nesse mesmo, Badia, É esse atual. mesmo? Então, tá. Ele fala que o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações Isso. praticadas. Eu tenho lá minhas dúvidas se, por exemplo, essa doença dele, obstrução intestinal, possivelmente a neoplasia, ele está olhando para um corpo causal, eu acho, sabe? Ele não está olhando para o perispírito. Porque o corpo causal, segundo André Luiz e outros autores, é onde fica registrado as ações suas. O suicídio, o álcool, é onde fica registrado. Porque, por exemplo, pensa bem aqui, ó, se ele toma um caldo, se lá no nosso lar tem banheiro, certo? Se eles fazem necessidades, ele tem obstrução intestinal, concorda, Maurício? Então, tem uma coisa assim, se a gente pensar assim, que ali é tudo físico, igual, por exemplo, então como que ele ia estar se alimentando se tem banheiro, se ele falou mesmo que fazia as necessidades, se estava obstruído o intestino dele, apesar que ele operou, mas mesmo assim. Então, eu acho que ele não estava, o médico ali não estava olhando para ele fala organismo espiritual, não seria o perispírito em si, seria esse corpo causal, que é onde fica registrado todo o teu passado, tudo que você fez do seu corpo, e quando o indivíduo reencarna, o corpo causal, ele impressiona o perispírito com as suas anomalias, com as suas distonias, vamos falar assim, energéticas, e imprime no perispírito a alteração que vai repercutir depois no corpo físico. Porque é o único jeito que eu consigo entender aqui. Eu acho que ele está olhando essa história completa, não é completa, e não é só dessa vida, não. Ele deveria estar olhando tudo ali, como se fosse um filme, vendo tudo. E eu acho que isso não é no perispírito. Não sei o que vocês pensam. Eu não sei classificar, imagino que tem razão nessa questão, que eles estão mais próximo mais densos, né, com todas essas necessidades próximas à da Terra, mas eu não sei classificar exatamente onde ele estaria olhando, né? Mas que fica marcado, fica, né? Isso tem, eu não sei classificar. Levantei. Fala, Marcia. Uns tempos atrás, antes mesmo de eu começar a trabalhar na casa, um dia estava em tratamento com o Adão, na sala de cura, eu estava na maca e ele tinha feito uma cirurgia, Parará perguntou como é que eu estava. Eu falei que estava bem, que tinha um pouco de falta de ar e tal, mas estava bem. Aí ele falou assim, as palavras textuais dele, que eu não me esqueço. Falou, minha filha, teu corpo físico termina aqui, e pôs o dedo no meu ombro. Mas o teu corpo espiritual é muito maior. E fez assim com a mão, ampliando. E nele estão plasmadas todas as suas angústias. E as suas angústias têm nome, chama-se família. Se você não parar de permitir que as pessoas escolham os seus próprios erros, assim como você escolheu os seus, e você achar que você vai resolver todos os problemas, essa doença que hoje está no teu corpo espiritual vai vir para o seu corpo físico. Que é exatamente, acredito, aquilo que nós estamos conversando aqui hoje, né? Agora, qual é esse corpo espiritual que ele quis dizer? Eu não sei, mas a fala dele foi bem isso que nós estamos falando. É porque geralmente as pessoas, quando falam, mesmo assim, lá no lar, no espiritismo, quando fala corpo espiritual, está falando de todos os corpos, né, juntos. Exatamente. Eu não saberia te dizer qual é. Desculpem, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis.
A moléstia, talvez, não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, aqui ele fala na questão, né, lá do câncer, da sífilis, e que essa moléstia, né, muitas vezes, ó, vinha do procedimento mental dele, da forma que ele tratava as pessoas, né, que através do mental dele, através da cólera que ele tinha, isso ele captava também, né, as vibrações daquelas pessoas que ele atendia. Então, tudo isso foi armazenando nele, né? Quer dizer, aquilo é aquela questão do magnetismo, né? Quer dizer, a forma que eu penso, a forma que eu sinto, eu vou me agrupando, né, com o sentimento dos outros, com os pensamentos dos outros. Eu me lembro, nunca me esqueço de uma tarde, né, daquele lá do filme lá que passa que ele já tinha terminado o atendimento e a secretária mandava aquele outro senhor lá que era de graça, né, para ele atender, né, ele não gosta, né, porque que tem que atender, e depois lá do outro lado vai ser a pessoa que vai, a primeira pessoa que vai, né, agradecer ele, né, por algo de bom que ele fez na Terra. Então, aqui está falando muito essa questão que hoje, né, a espiritualidade fala para a gente, essa questão mental, eles fala para as pessoas que precisa quebrar o padrão mental, né, porque a nossa energia, ela capta aquilo que se parece conosco, né, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos vibrando. Então, aqui foi falado para ele a questão dessa vibração que ele tinha, né, da cólera, de não ser fraterno com as pessoas, né, de ser grosseiro muitas vezes com as pessoas, e da questão das leviandades, né, que ele praticou na vida dele, que foi acarretando essas questões, essas doenças. Esse capítulo, para mim, Abadia, serviu bastante a carapuça, assim. Eu não sou o perfil clássico daquele ficar arremessando as coisas, né, no meio do procedimento, mas eu não sou a pessoa mais levinha, docinha e amorosinha do mundo, né? Eu tenho vários momentos, né, sobre sangra, né, que, que assim, às vezes é complicado, né? E eu falei, Senhor, que beleza, hein, Amore? Que beleza. Então, para mim foi, puxa vida, recolocou Sim. uma pulguinha atrás da minha orelha aí, vamos melhorando. Porque você ali, se você naquele momento você não está bem centrado, né, você acaba captando para você. E outra coisa, eu penso assim, né, que antes dos procedimentos, qualquer profissional deveria, né, ter um momento assim, antes de sair de casa, né, de se preparar mesmo, né, enquanto ser divino, e pedir proteção mesmo. Por exemplo, eu na escola, teve uma época lá que era um trabalho bem difícil, né, que tinha muita questão de drogas, essas coisas, e o irmão Reinaldo falou bem claro para mim mesmo, falou assim, olha, você pensa que você vai dar conta daquelas pessoas lá, você não vai dar conta não, se você não pedir todos os dias para que eu entre junto com você naquela escola, você não vai dar conta do teu trabalho. E aí eu acostumei, todos os dias antes de ir para a escola, eu peço ajuda dele, que ele entre, que alguém da falange dele entre comigo na escola. E depois que eu comecei a fazer isso, nossa, melhorou muito, até a escola, hoje eu não tenho os mesmos problemas, mas ele foi bem sincero, ele falou, olha, você não vai dar conta se você não pedir todos os dias para que eu entre com você na escola. Isso é muito importante, a gente orar e vigiar, né? Então, tem que estar sempre muito ligado no nosso trabalho, né? Profissional,
a gente esquece muitas vezes de fazer essas conexões. Lembra do Hilarion lá, o Amaury? Hilarion é o da cura lá para os médicos aí, os dentistas, os médicos, pedir proteção para o mestre Hilarion. Ô, Mauri, a hora que você conhecer alguém bem fofo e meiguinho, assim, você me apresenta, por favor, porque eu também não conheço. Quero saber também. Só que aí é o seguinte, né? Eu acho que ele falou várias coisas aí que muitos, eu pelo menos me enquadrei, né? Só que a doença, ela tem uma combinação de coisas, né? Você tem que ter a agressão ao corpo físico. O que era agressão no caso dele? Era o álcool, o cigarro, a sífilis que ele adquiriu, os maus hábitos, tudo isso, tá? Isso é agressão ao corpo físico. Aí ele tinha junto a agressão mental, né? Ele recebia essas energias porque ele tratava mal algumas pessoas, era meio assim, vamos dizer, eu não sei qual o termo que usou aí, um pouco exasperado. Exasperado e tal. Então, ele absorvia, de certo que ele criava muito atrito, nesse atrito é a sintonia, né? Então, o atrito gera uma sintonia, ele absorvia muita energia ali. Aí, possivelmente, essa energia toda acaba se localizando em alguma parte do corpo dele. Vai lá onde é mais fraco e vai causando estrago, né? Naquele livro Evolução em Dois Mundos, lá no final tem um capítulo que vale a pena vocês... É muito bacana, eu sempre estou lendo. Chama Invasão Microbiana. Não querendo adiantar aqui, não, mas só porque tem relação com isso aqui. Lá o André Luiz fala claramente que por que a doença se instala no coração, no joelho, no cérebro, qual que é a causa que vai se localizar, no caso dele, no intestino. Ele fala que é ele usa o termo assim, esqueci a palavra agora, como é que chama? Peraí que eu já lembro, está na ponta da língua aqui. Como se fosse um afrouxamento do perispírito com o corpo. Uma solução de continuidade, é a palavra que ele fala. Então, o perispírito é como se ele rejeitasse tanta energia ruim ali que o perispírito meio que faz uma solução de continuidade. Ele já não controla mais a imunidade ele já não controla mais vamos dizer assim, toda a harmonia celular naquela região. Aí, de forma que pode se instalar, se as células se tiver uma agressão que estimula a multiplicação celular, você pode ter um câncer. Se for uma bactéria muito agressiva ali e o sistema imunológico não der conta daquilo, porque o perispírito é que traz a harmonia ali, que traz a ligação ponto a ponto, é que traz a harmonia daquela região. Interessante que ele associa com sífilis. Eu lembro que esse capítulo, por acaso, esse capítulo aqui, eu participei lá na Associação Médica Espírita, na AME, na época, eu participei de poucas reuniões lá. Mas aí eu fiquei curioso, falei, mas qual que é a relação de sífilis com câncer? Isso aí não existe, né? Não é possível, né? Você viajou aqui, o André Luiz, né? Sífilis é aquela doença que a gente conhece. Aí fui dar uma olhada na literatura, tem um estudo feito em Nova York, eles fizeram um estudo epidemiológico com mais de 200 mil pessoas lá. E eles acharam, um estudo da década de 90, eles acharam uma relação entre sífilis e doença gastrointestinal, neoplasia do intestino. Falei, caramba, que coisa interessante, né? Isso é interessante. Porque a gente não ouve falar de sífilis sendo a causa. Tem que notar a questão energética, desculpa te interromper também, que sífilis não só, mas principalmente é uma doença sexualmente transmissível. Então, quais os hábitos ele tinha, né? É verdade. Só fazendo um parênteses aqui, vocês poderiam até me reforçar e me orientar melhor. Nós sabemos que, por exemplo, temos células cancerosas 24 horas por dia circulando no nosso organismo, que elas só vão se instalar nesses órgãos onde o Paulo explicou bem, que há uma solução de continuidade com algum problema, ou quando nós descemos demais a nossa imunidade. E o que acredito que toda essa condição emocional dele aí contribua muito para que a imunidade dele caia. E agregando a esse assunto,
Na psicossomática tem um livro bem simples que fala O Corpo Fala, da Cristina Cairo, se não me engano. É um livro bem simples que tenta relacionar as emoções com os órgãos afetados. E ela fala que o intestino é afetado pelos raivosos. Isso. Tanto é que eles são enfesados. Não é à toa que esse termo existe. E a cólera é o fígado, né? E a cólera é o fígado, né? É o fígado. Os raivosos É o têm fígado. problemas no intestino. É. E para você aí, ó, que trata da pneumonia, que ataca o pulmão da gente é a tristeza, viu? Isso. Então, isso que eu estava falando, você tem vamos dizer assim, uma característica especial, tristeza, cólera e tal. Se for verdade isso, que uma característica, como que eu poderia dizer isso aí? Uma característica ruim, né? Um impacto ruim. Se aloja em determinado órgão, por exemplo, a cólera no fígado, a tristeza no pulmão, essa indisposição mental aí poderia causar essa solução de continuidade ali no perispírito, entendeu? É o que o André Luiz fala, claramente. A Mauri, pode falar. Então, eu gosto dessas coisas na psicossomática como norte. Eu gosto como uma possibilidade, porque existem, sim, algumas coisas que são curiosíssimas e alguns padrões de comportamentos, de hábitos, de emoções estão relacionados, às vezes, com um tipo de doença, né? Eu comecei a observar, eu tive uma vez uma pneumonia no 3º ano, e eu fui ler um livro, A Doença como Caminho, e um livro filosófico, e fala um pouco de psicossomática, e ele fala que pulmão é um órgão de relacionamento, no qual as pessoas todas estão ligadas através do ar, pelos alvéolos pulmonares e ao planeta Terra. É uma baita de uma metáfora, assim, uma baita de uma... E tinha tudo a ver com o que eu estava passando naquele momento. Então, acho que pode ser um norte, mas, assim, não necessariamente todas têm essa obrigatoriedade de correlação com isso, com aquilo, né? E Concordo. tristeza, câncer, tem até algumas publicações que falam que alguns tipos específicos de câncer pode estar relacionado com tais problemas. Tem isso. Você vê muito isso nas doenças reumáticas e imunológicas, né, Mauri? O lúpus, essas coisas, são umas doenças que são muito relacionadas com a pessoa autoimune, relacionado com a repressão interna, com o estado interno de, vamos dizer assim, de autoagressão mesmo. Culpa. De culpa. Eu tenho a interpretação óbvia também que eu hoje ouvi, que é da questão da inflexibilidade, né? Quando você tem problema na articulação, que te dá a flexão, o movimento, então tem a rigidez, mas enfim, não é um assunto do qual eu domino tanto. Eu queria falar também dessa coisa que o Paulo falou, que eu ouvi uma palestra uma vez, há muitos anos, do Décio Andoli Júnior, e ele falava sobre uma teoria de formação do câncer. Ele falava exatamente isso que você colocou, que Porque está lá no livro. Da imunologia, né? Está lá no livro. Ele defende que é um problema imunológico. Ele tirou de como lá. se fosse um esgarçamento. E como, ele fala de esgarçamento. No Evolução em Dois Mundos, eles colocam que a gente tem um controle célula a célula do nosso corpo, então é como se fosse a célula do câncer é isso, ela é uma célula maluca, que perde a inibição por contato, invade, enraiza, espalha, é como se fosse uma outra entidade dentro de você, da qual você não tem mais o controle dela, né? Então faz todo sentido com essa perda de controle, né, esse esgarçamento espiritual que perde o controle dessa região. Vou citar só um ditado chinês que fala o seguinte, que o coração é o rei, os pulmões são os ministros, o fígado é o general e a vesícula é a justiça. A vesícula realmente é a justiça. Se você abusar da alimentação, você vai para a mesa de cirurgia. Desculpa a brincadeira, vai lá, Bandeira. Tudo bem, tranquilo. Então, vamos prosseguindo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior
foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído a custas de excessos de alimentação e bebidas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe sífilis, energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então, aqui ele está explicando, exemplificando, né, tudo como foi que aconteceu a história, né? Quer dizer, ele veio com uma tarefa, ele não conseguiu cumprir essa tarefa da espiritualidade superior da forma que deveria ter sido, né? Não cuidou do corpo físico, né? Através da alimentação, da bebida, que parecia que ser algo assim que não era algo inofensivo, né? Sem importância nenhuma, mas que essa sífilis, né, acabou devorando, né, as energias essenciais que ele precisava, né, para terminar a tarefa que ele veio fazer aqui no planeta Terra. E aí ele diz, então, como se vê, depois de tantas explicações dadas, não tem como contestar que o suicídio não ocorreu. E aí, meus companheiros? Não, às vezes eu fico com vontade de dizer, André, para de falar, só ouve. Porque fica tentando. Tá ficando Não, pior. veja bem, amigo, só para um pouquinho, ouve, né? Ouve. Eles são muito carinhosos, os mentores, a espiritualidade, mas você vê que não tem eufemismo, né? É aquilo ali, eles pontuam Verdade. com amor, porém bem no meio da canela. E aí continua. Travou. Abadia, travou, não estou te ouvindo. Nos problemas do caso. Abadia. Oi. Abadia, nós não travou isso. Travou. Se você quiser começar. Espera. Tá, sim. Está ouvindo agora? Não? Está ouvindo? Sim. Está ouvindo? Ah, então tá. Então vamos lá. Então ele diz caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas, né, contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara, até ali, os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante e estranho aos códigos entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Ou seja, ali ele começou a meditar, né? Sobre como que o caminho humano é complexo, né? E quantas oportunidades que ele perdeu. Então, aí ele diz assim, né? Que na vida humana, conseguia nele ajustar numerosas máscaras do rosto de acordo com a situação que era apresentada a ele, né, durante a vida dele. Ele se apresentava uma determinada situação, dentro daquela situação ele se portava da maneira, né, condizente com a situação que estava surgindo da vida dele, e que ele nem poderia imaginar, né, que alguém um dia ia pedir conta de umas coisas tão simples dessas, né, de pequenas coisas que costumava ser sem significado nenhum, para ele era uma coisa normal, natural, que todo mundo fazia, e aí, de repente, alguém chega lá do outro lado, vão cobrar ele dessas coisinhas tão simples, para ele era tão simples. Então, ele conceituou que os erros humanos, aqueles erros humanos, né, eram coisas que eram crimes que ele nem podia imaginar, nem num sonho nele pensava que era criminoso, aqueles atos, né, que ele cometia, tão simples que, com certeza, toda a população praticamente cometia as mesmas coisas, né? E depois não estava no Código Penal, não é crime. Exatamente. Mas eu acho que, por exemplo, antes do livro do André Luiz, desse livro,
psicografado. Como não existia informação, muito pouca informação sobre essa situação, naturalmente que eu acho que a humanidade, assim, devia ter um certo atenuação em relação a isso, sabe? Ao suicídio, nessa situação indireta. Porque a gente sabe que quem não sabe, quem não tem noção das coisas, é atenuado a sua... São, como Jesus falava, são os ignorantes, ainda não tem ainda conhecimento das coisas, né? Como Jesus falou, perdoar, eles não sabem o que fazem. Então, eu acho que agora o problema está com nós, que sabemos, Sim. nós que sabemos disso e ainda continuamos, falando nós, mas mais eu, a gente continua... Nós mesmos, são nós mesmos. Continua ainda com os mesmos erros. Aí nós não temos atenuantes mais. Aí, né, Márcia, aí já não vai ter aquele, como que você falou, a palavra que você falou aí, que ele não tinha trava na língua, não, como a expressão que você falou? Eu não me lembro. Que ele não dava moleza para ele, uma coisa assim. Não tem eufemismo. Não tem eufemismo. Então, para nós, vai ter. Não tem ninguém passando pano. Vocês já leram no livro do Humberto de Campos, tem uma vez que o Allan Kardec é levado até um local por um espírito de alto escalão, né, assim, e lá tá cheio de gente gemendo, gritando lá, e triste, e aí Allan Kardec pergunta assim, seriam os romanos chorando porque crucificaram os cristãos? Aí esse espírito fala, não, ele vai falando várias pessoas lá, vários grandes criminosos, seria Gengis Khan, que massacrou milhares de pessoas e agora estão lá, ou não. Esses são os espíritos que conheciam o Evangelho, então eles eram da área, vamos dizer assim, religiosa, conheciam o Evangelho e não fizeram nada. Então, quando você você tem o conhecimento, e você tem a noção das coisas, e você a revelia, não faz um progresso, aí não tem atenuante, aí é... Mas é o que Jesus fala para o Eurípides, né? Uhum. Quando o Eurípides vê Jesus chorando, ele pergunta se ele chora por aqueles que não conhecem o Evangelho, né? Jesus fala, não, eu choro por aqueles que conhecem e não praticam. Exatamente. Né? Quer dizer... A responsabilidade, então, nossa, que sabemos, é muito grande, não só para nós, mas para aqueles que nós passamos essas informações, né? Sim, mas uma coisa que me veio, de repente, André Luiz, ele não tinha conhecimento nessa existência, né? Mas, de repente, ele já trouxe uma bagagem de outra, né? Também, né? Também, só que ele não despertou, de repente, aqui, né? Esse é um grande questionamento que eu tenho. Quando eu li o livro a primeira vez, eu fiquei chocada, como todo mundo, aquilo me impactou profundamente, mas depois a gente relê, a gente volta a estudar e vê as coisas de uma outra ótica, faz outras perguntas. Para ele, eu acho que, como ele fala, você veio preparado, você tinha situações a desempenhar e você não conseguiu fazer nenhum arremedo daquilo que você teria que fazer. Então, eu acho que o grande problema dele, central aí, é justamente esse, de não ter conseguido fazer aquilo que ele tenha proposto a vir e fazer, porque ele é um espírito elevado, de uma Tanto que ele fala na espiritualidade superior, né? De uma missão grande, né? Uma missão então, muito ele grande, tinha conhecimento, ele falhou ele só não despertou. Enfim. Então, não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga, ou seja, porque eles falavam com tanto amor, com tanto carinho, né, que ele não tinha como reclamar, na verdade, da forma que ele estava falando. Mas é a vaidade dele, é o ego, né? Ele sentia o ego dele ferido,
que ele preferia que fossem torturadores, como tinha lá no umbral, lá que ficasse torturando ele, porque daí ele, pelo menos, ele podia, né, enfrentar aquelas pessoas de uma outra forma, né, contestar, mas ali com tanta amorosidade, aquelas pessoas com tanta doçura cuidando dele, como que ele ia, né, brigar com eles, dizer que não, que eles estavam errados? Deve ter sido dolorosa essa hora. Foi vencido pelos argumentos, né? Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha, e chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões, desculpa. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante a minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Então, aqui ele toma consciência de que realmente, né, tudo isso aconteceu, e aí ele começou a sentir vergonha quando ele percebeu, quando ele caiu em si, que ele viu todas as bobagens, né, toda a leviandade que ele teve, todo o tempo que ele desperdiçou com a vida aqui no planeta Terra, tantas coisas preciosas que ele veio para fazer, e ele, por ilusão, né, das coisas aqui no planeta Terra, ele deixou de fazê-las, e aí ele começa, né, a olhar para essa realidade que era ele começa a se ver como um náufrago, né, que ele era acolhido por caridade por aquelas pessoas bondosas. Algum comentário? Essa é a queda mais dolorosa, né? A queda quando caímos em nós mesmos, caímos em si mesmos. Verdade. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito ao meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: "Oh, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Então, ou seja, não era só ele, né? Que muitas, não é só ele que, né, que chegou lá dessa forma. São muitas pessoas que todos os dias chegam lá na mesma situação dele. Então, que ele não se culpe pensando que ele é o único, né, que erra. Mas, Abadia, só voltando um pouquinho. Não, tudo bem. Uhum. Tem uma fala ali do Clarencio que eu acho que eu ficaria feliz e triste ao mesmo tempo, né? Porque ele diz assim: busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam. Quer dizer, foram buscar ele no umbral, não por merecimento dele, mas por alguém. Mas é por conta da mãe, né? Isso deve ter magoado mais ainda o brio dele. Mas é por conta da mãezinha dele, né? Triste, isso deve ter. Que amava ele. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Não pode falar. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso. Embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras,
Mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Então, olha só, quer dizer, ele depois dele dizer toda a verdade, de conscientizar ele vai e acolhe ele, né? Que ele também já passou por esses caminhos. Por isso que eles são, né? A espiritualidade é tão amorosa com a gente, porque eles sabem das dificuldades, que eles também um dia, né? Já equivocaram, eles também já perambularam por tantos caminhos difíceis. Então eles têm entendimento. Por isso que fala, né? Que a gente só aprende vivenciando, né? Até a perceber o sofrimento das outras pessoas é através da gente convivendo com elas, né? Então, eles já tinham trilhado todos esses caminhos, né, para chegar onde eles chegaram, que não precisava dele ficar, né, agora ele já reconheceu o erro que ele cometeu, agora é bola para frente, como fez Paulo de Tarso, né, é continuar a vida, porque a vida não pode parar, né, ali, porque se eu parar nos meus problemas, nas minhas culpas, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz diferente, quer dizer, eu não tenho como voltar mais atrás, né, e organizar agora, eu preciso tomar consciência para que no futuro, né, de aqui para frente, né, no futuro, no presente, né, no meu presente eu faça diferente, procura fazer diferente. Então aí ele se entregou, né, foi a entrega total dele, né. E aqui, esse é o último, aqui termina, tá, o capítulo, então esse é o último slide. Eu coloquei essa foto que achei muito linda, né? Porque eu imaginei que o ser lá espiritual, ele tinha um amor assim, né? Muito acolhedor, como Jesus acolhia as pessoas aqui na Terra. E já são 9h15, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer o comentário final? Meu comentário final não, mas eu queria dizer que é isso mesmo, né? Acho que a misericórdia divina sempre coloca a gente numa posição de poder aprender, apesar das cabeçadas e tropeços, e é sempre esse amorosidade, né? Esse acolhimento. Fez, ok, mas tem aquela questão de não que isso não te leve para baixo, que isso te leve para cima, né? Para um crescimento, para um aprendizado, para uma melhoria. Mas é todo mundo, né? Todo mundo em tudo. Eu vejo aqui com as crianças em casa, a gente vê na vida da gente, em pequenas coisas, né? Que dirá numa encarnação, puxa vida, né? Ele deve ter tido acertos também. Ele está muito focado na questão do estraguei meu corpo, sífilis, bebida, ok, já percebeu isso. Mas assim, você acha que ele não ajudou ninguém nessa vida também? Você acha que ele não teve quantas vidas foram impactadas de maneira positiva pela ação dele, né? Enfim, acho que a gente tem essa mistura, né, de questões a serem as incompletudes e as nossas potencialidades, né? Então, mas é bonito demais saber que tem essa bondade do Pai aí, né? Márcia, a prece final fica por sua conta hoje, pode ser? Pode ser. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui entre amigos tão queridos, podendo estudar uma obra tão fantástica como do nosso amigo André Luiz, através do nosso Chico Xavier. Obrigada pelos amigos espirituais que nos incluem, que nos acompanham, e que esse conhecimento que chegou a nossos corações penetrem na nossa alma e que nós possamos praticá-los e aplicá-los no nosso dia a dia. Muito obrigada, que assim seja.